Bem-vindos ao canal Bate-Papo com a Jataí. Aqui abordamos temas relacionados à construção civil e ao mercado imobiliário. Venha conhecer um pouco mais sobre esse setor que abrange diversas áreas. Se inscreva e ative as notificações para receber novidades do canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que pode ser multidisciplinar, vem gerando muitas dúvidas e que já é obrigatório em alguns municípios do país. E para esse bate-papo, convidamos o presidente do CREA Ceará e engenheiro civil, Fernando Antônio von Pongarten de Galiza, para nos ajudar a esclarecer o que é inspeção predial, quando ela é necessária e por que faz tanta diferença. Presidente Galiza, seja bem-vindo ao nosso canal e obrigada por aceitar estar aqui com a gente, falando de um tema tão importante como é a inspeção predial. Eu que agradeço o espaço, é uma grande honra estar aqui. Espero contribuir com todos os profissionais e toda a sociedade nesse tema tão relevante. Obrigada. E para começar, explica aqui um pouco para a gente o que exatamente, assim, para quem nunca ouviu falar do que é inspeção predial, explica um pouco exatamente o que é a inspeção predial e qual a sua importância. A inspeção predial é como se fosse um raio-x da edificação. É um trabalho multidisciplinar, composto de engenheiro civil, mecânico, eletricista, que juntos fazem um laudo parecer daquela edificação, mostrando todos os problemas, as manifestações patológicas e aquilo que protege as pessoas que estão naquela edificação e aquelas pessoas que estão passando próximo àquela edificação. É por isso que ela pode ser multidisciplinar, porque existem vários profissionais de várias áreas. Exatamente, e é importante também falar que na inspeção predial, ela é como se fosse um exame do médico. Não adianta você ter um laudo muito bem feito, muito bem composto e engavetar um laudo. Você tem que seguir todas aquelas orientações técnicas e resolver todos aqueles problemas para que não cause nenhum acidente. E em relação aos profissionais qualificados, quais são os profissionais que estão qualificados para a inspeção predial? Porque às vezes a pessoa tem dúvida se precisa de uma especialização ou é qualquer engenheiro. Pela lei de Fortaleza, né, a 9.913, que é uma referência hoje para o país, podem fazer engenheiros e arquitetos. Para quem não sabe onde encontrar profissionais qualificados, o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, possui em seu quadro profissionais qualificados para fazer esses serviços. Então, quem quiser é só entrar no site do IBAP, o IBAP Ceará, ou se for no Rio Grande do Norte, o IBAP Rio Grande do Norte, e vai achar lá um quadro de profissionais aptos a fazer o serviço de inspeção predial. Fernando Galiza, voltando aqui, o laudo de inspeção, ele serve para obter o certificado da prefeitura, né? O CIP. Ele é um item para você poder tirar o certificado de inspeção predial, que a prefeitura de Fortaleza, ela exige não o laudo, ela exige o certificado de inspeção predial, que dentro dele está contemplando o laudo, o alvará do Corpo de Bombeiros, e outros documentos para você dar entrada na SEUMA. O profissional tem que estar registrado na SEUMA para você poder tirar o certificado de inspeção predial. E para você tirar esse certificado de inspeção predial, quando você recebe um laudo do profissional e tiver algumas manutenções a serem feitas, algumas reformas a serem feitas, você precisa fazer essas reformas antes para poder tirar o CIP? Exatamente. Quando engenheiros profissionais ele identifica problemas naquela edificação, ou problema no quadro elétrico, ou risco de curto-circuito, ou problema no desmorontamento de uma marquise, ou problema na fundação, se for alguma coisa muito grave, ele dá um prazo para poder resolver aquele problema e só pode dar entrada no certificado depois que aqueles problemas graves forem resolvidos. E quem é responsável para contratar essa inspeção? No caso, né, de um condomínio, o síndico é o responsável. No caso de uma indústria, o presidente, um CEO, a pessoa responsável pela parte de patrimônio.
E eu acho que talvez fosse bom a gente esclarecer um pouquinho aqui quais são os empreendimentos que precisam ser feitos em inspeção predial, né? A gente pode tomar como base a lei da inspeção predial aqui de Fortaleza, mas é preciso verificar em cada município, se o seu município tem uma lei específica, é bom verificar, mas baseado aqui na lei de Fortaleza, como é? São empreendimentos multifamiliares, acima de 3 pavimentos, acrescentando também a parte de hospitais, de colégios, de indústria, essa parte comercial e aqueles que também têm algum risco à sociedade. Inclusive também obras paralisadas, obras que estão inativadas, se tiver algum risco, também tem que fazer a inspeção predial nessas estruturas para não ter nenhum risco. E até onde vai a responsabilidade do engenheiro que faz o laudo? Quando o engenheiro faz um laudo, por isso que é importante o engenheiro se qualificar e fazer um laudo multidisciplinar e um laudo bem feito. Porque na hora que ele assina, que ele atesta o laudo, a responsabilidade daquela edificação passa em uma parte a ser dele. Ou seja, se ele fizer uma inspeção predial, ele tem que ver as manifestações patológicas. Então, realmente, é muito importante ele fazer um laudo bem feito, se capacitar e ter uma equipe juntamente com ele para fazer um laudo totalmente seguro. E se acontece dele apontar no laudo, né, um risco alto de alguma manifestação patológica, qual é o processo? Com certeza, se o engenheiro identificar, por exemplo, um problema estrutural de um prédio e ver que tem risco para os moradores, ou risco para as pessoas que trabalham nesse prédio, ele pode acionar a Defesa Civil e pedir o embargo desse prédio enquanto fazem as correções. Quem já pede é o próprio engenheiro que está fazendo o laudo, né? Então, não se espera que finalizar ou que o síndico... Dependendo do problema, ele pode embargar aquela obra e realmente fazer o serviço sem ninguém presente. Se for uma coisa mais simples, ele pode fazer um escoramento, ele pode trabalhar com as pessoas morando, isso vai depender muito, cada caso é um caso. E quando você tem uma experiência, uma carga, já uma experiência de obra, um conhecimento maior, você consegue detectar coisas que às vezes um recém-formado não consegue por falta de uma experiência, né? Com certeza, inclusive eu dou uma sugestão, os profissionais não só recém-formados, mas também aqueles que não têm a vivência de obra, de manifestações patológicas, não tem essa experiência, ela procure fazer parcerias com profissionais mais experientes, que possam juntos trabalhar, fazer um laudo, pegar essa expertise, para depois andar sozinho. Até porque a responsabilidade ou a consequência de algo aconteça após um laudo errôneo pode ser muito grave, né? Com certeza. Inclusive já teve casos, né, de engenheiros que não tinham experiência fazerem laudos atestando que o prédio era seguro e deu um problema, uma parte do prédio desabou e ele respondeu não só criminalmente, mas também do Conselho de Ética do CREA. Qual a relação entre a inspeção predial e a valorização do imóvel? Isso é uma pergunta muito importante, porque quando você vai comprar um imóvel e esse imóvel tem inspeção predial, você pode solicitar uma análise desse relatório. Que você vai identificar todas as manifestações patológicas daquele prédio. Inclusive você vai conseguir ver se vai ter cota extra, se não vai, o que já foi feito, se é um prédio seguro para você e sua família. Então eu digo que todas as pessoas que forem comprar uma edificação solicitem o laudo de inspeção predial, porque nele vai estar um raio-x, vai estar um panorama de como é que está aquela edificação. E em relação aqui à Fortaleza, como está a questão com a prefeitura para fazer as inspeções nos prédios públicos, também para esclarecer melhor essa questão de inspeção predial para a sociedade, porque está gerando muitas dúvidas, né? As pessoas têm algumas dúvidas em relação a isso. Aqui nós tivemos uma reunião semana passada, eu, presidente do CREA Ceará, a presidente do CAU Ceará e o deputado Acrisio Sena, que na época que ele era vereador, ele foi um dos pais da lei de inspeção predial de Fortaleza, então ele nos apoia muito
na lei de inspeção predial. A gente fez um ofício e protocolou na Prefeitura de Fortaleza para ter uma reunião com o prefeito, né? Para a gente, além de cobrar para que os prédios públicos tenham realmente a inspeção predial e não tenham risco para nós fortalezenses, a gente fazer uma campanha bem grande mostrando a importância de fazer a inspeção predial. Por que a lei foi pensada a nível municipal, não foi pensada a nível estadual ou federal? Seguinte, o solo ele é do município e da União. Nós até tentamos fazer uma lei estadual, né, com apoio de alguns deputados estaduais, mas não foi possível. Aqui no estado do Ceará, nós já temos a lei de inspeção predial em Fortaleza e nós estamos trabalhando paralelamente com a lei de inspeção predial em Sobral. Eu já tive 2 reuniões com a Prefeitura de Sobral, com o Corpo de Bombeiros que atua na região de Sobral e alguns órgãos competentes, para a gente fazer uma lei de inspeção predial em Sobral. Mas, paralelamente, né, com os nossos deputados federais, tem uma lei tramitando para que essa lei de inspeção ela seja nacional. Teve um encaminhamento, ela andou, né, ela estava muito tempo parada, mas nós estamos cobrando muito que essa lei seja a nível nacional, porque com certeza vai salvar muitas vidas. Vamos supor que uma pergunta que surgiu até de outras pessoas, se eu estou morando numa edificação, tá? E eu gostaria de saber se já foi feita uma inspeção predial, se o meu prédio tem um CIP, como é que eu faço para poder me informar sobre essa questão? Pronto, o morador deve procurar o síndico e exigir que tenha inspeção predial. E a nossa lei de Fortaleza, ela diz que um prédio até 20 anos, ele tem que fazer inspeção predial a cada 5 anos. De 21 a 30 anos, a cada 3 anos. De 31 a 50 anos, a cada 2 anos. E a partir de 50 anos, tem que fazer a inspeção predial anual. E outra coisa, o condômino, ele tem direito a ter acesso ao laudo da inspeção predial? Com certeza, e até mesmo quando o profissional faz o laudo de inspeção predial num condomínio, ele tem que entrar em todas as edificações, em todas as unidades. Aquelas unidades que ele não tem acesso, ele inclusive tem que colocar no laudo que ele não se responsabiliza pelaquela unidade que ele não entrou. Então, digamos que eu entre na sua unidade, no seu apartamento. Todas as manifestações patológicas, todos os riscos para você e para o prédio vai estar no meu laudo. Você deve receber o arquivo da sua unidade, cada um vai receber a sua unidade, e essa área comum todos têm acesso. Presidente Galiza, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e a clareza sobre o tema, que nos traz segurança aos nossos lares, né, e também a valorização do nosso patrimônio. Eu que agradeço, falo para todo o Brasil que faça inspeção predial, mesmo que na sua cidade não seja obrigado, é muito importante para a sua segurança e para a segurança dos familiares. E você que nos acompanhou até aqui, conta pra gente, a inspeção predial é obrigatória no seu município? No seu condomínio ou no seu comércio, já foi feita a inspeção predial? Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que nós respondemos depois. Aproveita e se inscreve aqui no canal da Jataí. Ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquele amigo, síndico ou morador que precisa saber disso. Até o próximo vídeo.